A tensão não dá trégua, e enquanto o Kremlin rompe o silêncio com declarações bombásticas, drones cruzam os céus do Cazaquistão em ataque surpresa. E não para por aí, até Elon Musk parece estar na mira de ameaças veladas. Tudo isso e muito mais você confere aqui, com análise profunda e sem censura, porque as notícias que realmente importam merecem sua atenção. E falando em notícias que abalam estruturas, o presidente Zelensky soltou uma bomba. Segundo ele, a Rússia não só influenciou, como infiltrou mentes dentro do círculo íntimo de Donald Trump. Não é metáfora, não é exagero, é uma acusação direta, feita em entrevista à Time, uma das publicações mais respeitadas do mundo. A reação: Trump não negou. Pior, admitiu que, sim, pode ter havido influência, mas com um detalhe inconveniente: tudo em nome da paz. Será que alguém acredita nessa justificativa? O ex-presidente ainda elogiou sua equipe, como se fosse um escudo contra críticas, enquanto esconde o real problema: a segurança nacional americana foi colocada em risco por negligência e ele sabe disso. Mas o que realmente está em jogo agora é o futuro da Ucrânia. As tropas russas não estão brincando, elas avançam com tudo sobre Pokrovsk, uma cidade-chave na região de Dnipropetrovsk. O objetivo? Cortar as rotas vitais que ligam o país, isolar as forças ucranianas e abrir caminho para uma ofensiva ainda mais devastadora. Os invasores tentam flanquear vilarejos como Kotlino e Udashi, visando as estradas que conectam Pokrovsk a Konstantinovka e ao Dniepr. Se conseguirem, cidades inteiras e infraestruturas críticas estarão sob ameaça. A pergunta que não quer calar: a Ucrânia conseguirá segurar essa investida ou veremos um novo capítulo de destruição? Enquanto isso, a Eslováquia considera fechar suas fronteiras, temendo o agravamento da crise. E você, o que acha? A guerra está prestes a escalar ainda mais, ou há uma chance de frear esse avanço? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz faz diferença. Agora, falemos do tal cessar-fogo que o Kremlin tanto propaga. Depois de dias de negociações em Riad, Moscou finalmente soltou um comunicado cheio de promessas e armadilhas. Veja só o que eles combinaram: segurança no Mar Negro, sem ataques a navios civis, sem uso militar de embarcações comerciais, mas com inspeções incontroladas. Soa bem, não? Até você perceber que, para isso funcionar, os Estados Unidos terão que ceder, tirar sanções do Rosselló-Cusban, reconectá-lo ao SWIFT, liberar exportações russas de alimentos e fertilizantes, e ainda facilitar seguros e logística. Ou seja, Moscou exige que Washington abra mão de suas principais alavancas de pressão antes de qualquer acordo entrar em vigor. E tem mais: uma moratória de 30 dias contra ataques à infraestrutura energética, a partir de março de 2025. Parece um gesto de boa vontade, mas sabemos como isso funciona: basta uma das partes descumprir e adeus, trégua. Zelensky, é claro, desconfia. Com razão. A Rússia já quebrou todos os acordos anteriores, desde Minsk até hoje. Cada pausa no conflito foi usada para se reorganizar e atacar com ainda mais força. Será que dessa vez será diferente? Enquanto os diplomatas brincam de xadrez, a realidade é cruel. Um arsenal explodiu na República Tcheca, um depósito cheio de munição pesada foi pelos ares, deixando um ferido em estado grave. Coincidência? Improvável. Esse não é um acidente qualquer, estamos falando de uma fábrica ligada a um gigante da indústria de defesa, que produz armamentos e repara equipamentos militares. Em plena Europa, a sombra da guerra se estende. E o que os Estados Unidos ganham com tudo isso? Segundo especialistas, Washington está encurralado. Não pode ceder às exigências russas e Moscou não tem nada de valor para oferecer em troca. Falar em dividir a Antártida ou vender parcerias espaciais é piada. Depois que a Rússia confiscou ativos de empresas como a Exxon sem pagar um centavo, ninguém em sã consciência vai investir por lá. Sem falar que, com Elon Musk dominando a corrida espacial, o Roscosmos virou peça de museu. E obrigar a Ucrânia a entregar 4 regiões? Impossível. Impedir Kiev de atingir alvos estratégicos na Rússia, como refinarias? Também não. Logo, a máquina de guerra russa pode ficar sem combustível, literalmente. A questão é, até onde esse jogo de poder vai nos levar? A cada dia, as peças se movem, mas o tabuleiro parece cada vez mais minado. Fique ligado, porque as próximas jogadas podem definir o futuro de todos nós. E não se esqueça, sua participação é fundamental.
Curta, comente, compartilhe, porque informação de qualidade é a melhor arma contra a desinformação. Juntos, podemos fazer a diferença. E agora, mais um mistério explosivo. Um armazém militar na República Tcheca, alugado por uma empresa russa, acaba de ser atingido por uma explosão. Coincidência? Difícil acreditar. Afinal, em 2014, um caso quase idêntico abalou o país e as investigações apontaram para agentes do Kremlin. Será que a história se repete? Ou estamos diante de algo muito maior, uma peça estratégica em um jogo que ninguém está admitindo jogar? SKI em estado de emergência, o vírus que ameaça a Europa. Enquanto isso, a Eslováquia declara estado de emergência. O sul do país é tomado por uma crise sanitária alarmante, uma epidemia de febre aftosa, um dos vírus mais devastadores para o gado, já foi confirmada em 3 vilarejos. Não é apenas uma ameaça, é um golpe direto no coração do setor agropecuário. Imagine, rebanhos inteiros abatidos, exportações bloqueadas, prejuízos que podem ultrapassar centenas de milhões. E o pior, a suspeita é de que o vírus veio da Hungria. Se confirmado, prepare-se para fronteiras fechadas, restrições brutais e um efeito dominó que pode atingir toda a União Europeia. O primeiro-ministro Robert Fico não deixou dúvidas: compensaremos cada centavo perdido. Mesmo que tenhamos que desviar verbas de outros ministérios. Palavras duras, mas necessárias. Porque não se trata apenas de dinheiro, é sobre salvar fazendas, garantir leite nas prateleiras e carne nas mesas. A pergunta que fica: se a Eslováquia não conseguir conter a crise, quem será o próximo? Hungria vira o jogo, a bomba diplomática contra a Ucrânia. E falando em Hungria, Budapeste acaba de soltar uma declaração que abalou Bruxelas. Até então contra a entrada da Ucrânia na UE, agora o ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, foi além. A adesão da Ucrânia destruiria o funcionamento da União Europeia, economicamente e em termos de segurança. Ou seja, não é só um anão. É um aviso. Kiev, segundo eles, seria um elemento tóxico, capaz de desestabilizar o bloco por dentro. Mas por que agora? Por que esse tom tão agressivo? A resposta pode estar no medo, o medo de que a guerra na Ucrânia, longe de terminar, esteja se espalhando como um vírus, contaminando a estabilidade do continente. E a Hungria, com sua posição geopolítica delicada, não quer ser a próxima vítima. Drones misteriosos no Cazaquistão. Quem está por trás? E como se não bastasse, o Cazaquistão vira palco de um enigma perigoso. Pela terceira vez em um mês, um drone é encontrado destruído na região oeste do país, desta vez, perto da fronteira com a Rússia. Coincidência? Improvável. Especialmente quando lembramos que, há poucos dias, drones ucranianos atingiram a base aérea de Ingels, na Rússia, a poucos quilômetros dali. Quem está testando os limites? Quem está usando o Cazaquistão como rota ou alvo? As autoridades investigam, mas uma coisa é certa: essa não é uma queda acidental. É um sinal. E sinais assim, em tempos de guerra, raramente são inofensivos. Elon Musk sob ameaça, a guerra suja contra quem mexe com o sistema. E enquanto o mundo arde em crises, Elon Musk revela um lado sombrio de sua nova missão em Washington. Como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, uma criação de Trump para limpar a burocracia americana, ele está recebendo um número incrível de ameaças, incluindo ameaças de morte. Sua equipe, formada por jovens idealistas que poderiam estar ganhando milhões no setor privado, escolheu, em vez disso, enfrentar um sistema podre e agora paga o preço. Estamos apenas tentando fazer o certo pelos contribuintes americanos, disse Musk, com uma mistura de frustração e determinação. Mas a pergunta é: até onde essa limpeza vai chegar? Quem são os verdadeiros inimigos aqui, os burocratas que resistem à mudança ou os poderes ocultos que não querem perder o controle? A hora é agora, sua voz faz a diferença. Cada uma dessas notícias é uma peça de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que, se não montarmos a tempo, pode nos levar a um futuro que ninguém deseja. Por isso, não fique de fora. Compartilhe, comente, exija respostas. Porque em um mundo onde a desinformação é arma e o silêncio é cumplicidade, sua atenção é nossa melhor defesa. Até a próxima e que as próximas notícias sejam melhores do que estas. Mas não conte com isso. Fique alerta.